Livramento condicional, quais são os seus requisitos? O que mudou agora com o pacote anticrime? Fica comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado criminal e eu quero conversar com você sobre o pacote anticrime e o livramento condicional. Bom, quais são os requisitos, o que mudou, quais são as novas condições, quando que tem direito? Fica comigo que eu vou passar tudo para você. Em primeiro lugar, o artigo 83 do Código Penal é onde estão previstos estes requisitos e essas condições. A primeira condição é, se o réu não for reincidente em crime doloso, ou seja, não importa o crime, contanto que ele seja de pena maior do que 2 anos, superior ou igual a 2 anos, senão não tem direito a livramento condicional, tá? O livramento condicional se aplica a penas superiores ou iguais a 2 anos. Segunda questão, se o réu não for reincidente em crime doloso, ou seja, não importa qual crime ele cometeu, mas o que importa é a reincidência. Ele está sendo reincidente em crime doloso? Não, reincidente em crime culposo. Tudo bem, você pode ser reincidente em crime culposo quantos forem, porque sua negligência, imperícia e imprudência pouco importa para fins aqui do livramento condicional. Perfeito? Se você não é reincidente em crime doloso, o seu direito ao livramento condicional vai se dar quando você completar 1/3 da pena. Renan, mas 1/3 da pena não é a mesma coisa que 2/6 da pena? É. E 2/6 da pena não vai dizer que se com 1/6 da pena eu fui do fechado para o semiaberto, mais 1/6 eu fui do semiaberto para o aberto, é a mesma coisa que dizer que 1/3 da pena vai para o aberto. E por que eu vou querer livramento condicional se o regime aberto é melhor? Vamos ver até o final do vídeo, eu vou explicar para você por que o livramento condicional ainda é vantajoso, ainda vai ter momentos para ele, muito embora a pessoa possa ter, o mesmo lapso temporal atingido o regime aberto, perfeito? Seguindo, reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime doloso, aqui vai importar o crime que ele fez. Ele foi reincidente em crime doloso, ele cometeu um crime doloso anteriormente, então ele vai ter direito ao livramento condicional somente com metade da pena concluída, ok? O pacote anticrime veio e colocou mais um monte de condições, tá? Alterou tudo, colocou condições no artigo 83. Então vamos ler, vamos entender quais são essas novas condições. Em primeiro lugar, ele tem que ter bom comportamento durante a execução da pena. Mas Renan, durante toda a execução da pena, eu entendo que não, por causa da segunda condição que eu vou passar agora, que é não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Portanto, se nos últimos 12 meses ele não cometeu falta grave, eu entendo que nos últimos 12 meses, se ele tiver tido bom comportamento nesses últimos 12 meses, mas no 13º mês para trás ele foi um cão, não importa, porque ele não cometeu nada nos últimos 12 meses, perfeito? Então eu tive um caso que o meu cliente fugiu. Depois que ele foi capturado, ele então regrediu para o fechado, ele já estava no semiaberto, ele foi regredido pela falta grave, teve a sindicância, tudo, regrediu para o fechado. E aí para ele foi interessante o livramento condicional, eu vou explicar um pouco mais adiante o caso dele, vamos primeiro passar por todas as condições aqui. Terceira condição, bom desempenho no trabalho. Ok, está trabalhando lá, tal, na cadeia, na penitenciária, no semiaberto, onde ele estiver, está trabalhando legalzão, e aí ele é uma condição. E se não tiver trabalho para todos? Porque a gente sabe que no nosso Brasilzão nem sempre tem trabalho para todo mundo que está preso. E aí como é que fica, Renan? Se não tem trabalho, essa questão prejudicial não pode prejudicar de novo o réu, o reeducando. Então, se não tem trabalho para todos, essa condição aqui não vai implicar negativamente para ele, perfeito? Aptidão para prover subsistência mediante trabalho honesto. Ah, vá, precisava estar honesto escrito na letra da lei aqui? Precisava dizer que ele não pode, pro tráfico ele não vai, se ele não tiver legal pro tráfico não pode. Pô, pelo amor de Deus. Então isso aqui é engraçado como certos termos estão na lei aqui de forma meio, talvez até uma coisa demagógica, Continuando. E se a pessoa for deficiente? E se ele não for analfabeto e não consegue um trabalho honesto de forma, num escritório, isso vai ser um obstáculo? Não, não vai. Então, aqui é uma questão subjetiva muito relativa que vai ter que ser analisado a cada caso, mas muito difícil de ser motivo de impedir, tá? De impedir a sua progressão. Continuando, aí tem o inciso 4º.
Reparar o dano quando possível, né? Matei alguém, como é que eu vou reparar isso? Não dá. Ah, eu furtei. Ah, eu consegui devolver? Beleza. É possível devolver? Beleza. Furtei algo e quebrei, bati, não existe mais. Não dá para reparar? Então, vai ter que ser analisado também caso a caso, mas a maioria das vezes é irreparável, né? Se a gente pensar em eventual crime de corrupção, que o político devolve ao erário o dinheiro que ele furtou, que ele corrompeu, aí ok, né, que ele se apropriou, aí ok, então seria uma forma aí de a gente visualizar ou reparar o dano. Inciso 5º, quando o crime for hediondo, mas não for reincidente específico, ou seja, aquele crime que ele cometeu, ele é hediondo, homicídio qualificado, mas o crime anterior que ele cometeu, ele é reincidente, mas o crime anterior não era hediondo, então ele progride com 2/3. E se ele for reincidente específico em crime hediondo, Renan? Aí o parágrafo único vai dizer que vai analisar cada caso, porque talvez não tenha direito, porque talvez se eu te soltar, e aqui o legislador tem uma bola de cristal, que ele diz que o cara que é reincidente em crime doloso, ele vai cometer crime de novo, então a gente não vai dar o livramento condicional para ele. É isso que diz a lei, é isso que está escrito aqui nas entrelinhas. Renan, fala do caso do seu cliente que ele usou livramento condicional. Isso eu vou falar porque foi semana passada, tá? Aconteceu o seguinte, meu cliente, ele era um crime hediondo, tentado. Então, homicídio qualificado, tentado. Progredia com 2/5. Ele já tinha atingido os 2/5 e ele já estava no semiaberto. E aí, ele foi pego numa tentativa de fuga na penitenciária. E aí, nessa tentativa de fuga, ele foi pego, foi capturado, respondeu pela falta grave e regrediu para o regime fechado. Foi preso, foi transferido, tudo e passou um tempão. Aí deu um lapso temporal de 12 meses sem cometer nenhuma falta, comportamento ok. E aí ele atingiu então os requisitos para conseguir livramento condicional. Ele já tinha todos os quesitos aqui. Não tinha tempo suficiente para um semiaberto, porque ele regrediu, mas ele teve bom comportamento em 12 meses e teve todos os requisitos aqui preenchidos. Então, para ele foi do fechado para o livramento condicional. Para esse cara, para esse tipo de situação, ficou interessante. Então, lembra lá quando eu falei, poxa, Renan, mas 1/3 da pena não é tão bom quanto um regime aberto, né? E daí 1/3 da pena já me dá direito a um regime aberto, mas não dá direito, mas vou preferir o livramento condicional ao regime aberto? Vou, dependendo da situação, a gente vai ter essas regressões, e aí cada caso é um caso, dependendo do crime, progride com um tanto, às vezes vem pena nova, crime novo, computa na pena, soma as penas. Então é fácil a gente pensar quando o cara tem um crime só e segue bonitinho, aí vai ser uma coisa, mas quando ele tem várias coisas que vão caindo, ou regride, comete falta, ou a progressão é 2/5, 3/5, metade da pena que vai ter, enfim, cada caso vai ser diferente. É por isso que é importante você, se conhece, se tem algum problema, né, de alguma pessoa presa, procurar um advogado especialista nisso, porque os números são confusos, realmente. Depois do pacote anticrime, então, começou a ter frações que nenhum advogado deveria saber fazer. A gente é bom em fazer 30% de honorário, o resto é difícil para nós. Então, procure sempre um advogado especialista no direito penal, na execução penal, para cuidar do seu problema, do processo daquela pessoa que você conhece que está presa. E é importante que contrate, porque senão você vai ficar à mercê de uma FUNAP, que é uma excelente fundação, faz maravilhosos trabalhos, mas tem uma carga aí, pessoas que você tem que atender muito grande, e aí o seu parente, o seu amigo, aquele seu ente querido que está preso, vai demorar bastante para ter o direito que ele já adquiriu concedido. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar aqui no canal e se inscreve e aciona as notificações. É muito importante que você acione as notificações aqui no sininho, porque senão você não vai ficar sabendo quando tiver um novo vídeo no canal. E é bem legal assistir assim que ele é lançado, porque a gente trata de matérias, assuntos geralmente atuais. E quanto antes você vê, antes você saberá. Fica comigo, um grande abraço.